Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina, pessoal. Chegamos aqui já na 13ª lição, 13º vídeo, onde estávamos estudando, e estamos ainda nesse vídeo, o livro de Êxodo. Hoje nós vamos estudar sobre o tabernáculo e toda a simbologia, o significado desse tabernáculo para nós cristãos em pleno 2025. Beleza, pessoal? Temos aqui a participação do Ricardo, quarteto completo, graças a Deus. Também do Alexandre e do Marcos André. Estamos aqui com a graça de Deus para batermos esse papo nessa última lição dessa série aí tão importante sobre o livro de Êxodo. Estudaremos o capítulo 40. Não esqueça que também você participa desse vídeo, desse conteúdo, deixando seu joinha, deixando seu comentário, que logo mais aqui lerei os nomes dos nossos comentaristas. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva para você receber sempre os alertas dos novos vídeos que forem lançados. Inclusive, por falar em novos vídeos, já estamos preparando aqui as lições de fé no livro de Josué. O Alexandre estava até falando da rima, né, Alexandre? Riminha básica da nova lição, então se preparem. Entre Linhas estará com vocês aqui numa nova série aqui de 13 lições, beleza? Mas então, que de certa forma é continuação, né, Lúcio? De certa forma é continuação, porque a gente foi até o Êxodo, né? E agora vai ser entrada na Terra. A continuidade, muito legal, pessoal. Então fiquem conosco e chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, esse é o momento, então, da gente agradecer aquele querido inscrito que sempre deixa um alô, deixa uma mensagem de preocupação, de alegria, de incentivo ou de crítica, não importa, o importante é você se engajar aqui com o conteúdo. Então, eu queria agradecer aqui a Regiane Alves, Genésio Mioto, sempre presente conosco também, Margarida Mello, Josefa Ascenso, Renata Cristiane, Pedro Virgínio, Bete Nascimento, fica mais simples, Benedito Eugênio, Esmeralda Viana, minha sogrinha querida, sempre deixando aqui um alôzinho, e também a Leda Maria Rigoni, muitos outros que comentam e vão comentar. Valeu, pessoal. Eu sei que é difícil, né, a gente dedicar um pouquinho desse valioso tempo nosso para deixar um alô lá para qualquer vídeo, e obrigado porque você deixou no nosso vídeo, então valeu, muito obrigado mesmo, isso ajuda o nosso conteúdo aqui a ganhar uma certa relevância aqui na plataforma, beleza? Bom, Lúcio, vamos, fala. Tem um detalhe, agora tem também um botãozinho embaixo chamado Hyper. Isso, que é o tipo Isso. mais do que gostei, né? É. Então, clique nos botões que o YouTube inventar, pessoal. Não sei nem que ano você está assistindo esse vídeo. Clique em todos os botões aí, menos no botão, né, descurtir. Nos demais... Não, pode. Isso pode daí também. Funciona também. É isso aí. Ou não, Interage, clica pessoal. no deixar de seguir, nesse não. Esse não. É muito importante, pessoal. Valeu pela companhia. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Mas vamos iniciar aqui esse estudo que vai nos trazer lições aqui valiosas, pessoal, principalmente para nós que gostamos de estudar sobre o santuário, o tabernáculo, né, a manifestação de Deus no meio da sua criatura, dos seus filhos, beleza? Vamos clamar a presença do Espírito Santo para nos guiar nesse estudo? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, obrigado pelos dias dessa semana, obrigado porque, apesar da correria, estamos aqui, Senhor, nós 4 reunidos, com saúde, com disposição para batermos esse papo, para aprendermos um pouquinho mais da Tua Palavra, Senhor. Use-nos mais uma vez, o Ricardo, o Alexandre, o Marcos André, a mim, cada ouvinte, ó Pai, também seja usado para entender e também para explicar esse conteúdo, ó Pai, que vai ser tão importante para as pessoas entenderem o papel de Cristo Jesus. Que o Senhor nos use humildemente, não porque nós somos especiais ou merecedores, mas unicamente nos méritos de Cristo Jesus que rogamos. Amém, Senhor. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você. Bom, vamos lá, gente. 13º sábado. E o tabernáculo. Nós vamos fazer aquela rápida análise do original, né, do que seria esse tabernáculo. O tabernáculo, gente, em hebraico, no original, se chama Mishkan. Mishkan HaKodesh seria o
tabernáculo de santidade. Essa palavra Mishkan, né, ela pode ser, que é traduzida por tabernáculo, né, ela também pode ser traduzida por morada de santidade. Mishkan, morada, Hakodesh, santidade. Ela vem de uma raiz, né, o Mishkan, que pode ser morada ou lugar, né, ela vem de uma raiz hebraica chamada shakan, que significa habitar, residir. Aquela expressão rabínica, Shekhinah, que significa a presença divina que habitava, né, dentro do Mishkan HaKodesh, dentro do santuário, ela também vem dessa mesma raiz. Essa expressão, gente, ela do Mishkan, ela tem uma conotação estética e que ela demonstra em toda a sua composição, nos seus compartimentos, o código de todo o discurso religioso. O Mishkan, ele organiza o espaço ético da narrativa cristã. E central, diga-se de passagem, né? Ele delimita, ele apresenta esteticamente o sagrado como sendo central e o profano como sendo periférico, né? E dentro daquela questão da presença de Deus seria o sagrado e o que está fora seria o cotidiano, seria o profano. Acontece o seguinte, gente. Esse nosso código discursivo do discurso religioso, para ficar mais claro aquilo que a gente vem falando nas últimas semanas, ele é passível de manipulação de tal forma que que vai depender de onde nós encaixemos as coisas. Vamos supor, se nós colocarmos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, essa é a sagrada, e todas as outras igrejas são profanas. Se nós colocarmos o membro, o pastor da Igreja Adventista, a doutrina da Igreja Adventista como sagrado, todas as outras doutrinas como profano, nós podemos incorrer no risco de, no nosso discurso, estarmos praticando atos preconceituosos, discriminatórios, atos até criminosos, muitas vezes. Nós podemos estar construindo um discurso de ódio dentro dessa lógica do sagrado e do profano. Eu já citei aqui há algum tempo atrás um caso de uma igreja que não era adventista propriamente, mas era uma igreja evangélica que tinha se mudado para um bairro e do lado dessa igreja evangélica tinha uma senhora de 90 anos de idade que ela cuidava de um terreiro e eles, toda vez que eles faziam o culto, eles gritavam nós venceremos os feiticeiros, os bruxos, assim como Davi venceu, nós venceremos, amaldiçoa os feiticeiros, e falavam tantas e tantas frases, demonizando a mãe DT, que era a senhora de idade. Inclusive no depoimento do processo, tinha um depoimento que falava que, apesar da idade avançada dela, ela não duvida, aquela testemunha não acharia estranho se a mãe DT tivesse morrido de desgosto. Eles jogavam sal grosso na porta da casa da mãe DT, eles ligavam som alto, o som extremamente alto, e faziam cânticos, expulsa os demônios e assim por diante. Justamente nesse códigozinho, gente, do sagrado e do profano. E vamos ser bem sinceros, gente, nós temos um alimento discursivo muito grande que nos leva
a nos enxergar como sendo sagrado, e tudo que não diz respeito a nós, ao nosso discurso, é profano, é do demônio, e demonizamos e criamos discursos extremamente arrogantes, antipáticos, e não nos percebemos do ponto central dessa estética. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos colocando num lugar que no texto está muito claro. É de quem? Shekhinah é a presença de quem? Shekhinah é a presença de Deus. O tabernáculo, quem que tabernaculava? Quem que habitava? Essa morada era de quem? Era da doutrina? Essa morada era da igreja? Não. Essa morada era do Cristo. Então, se nós criamos esse código e nós nos colocamos nesse ponto, nós estamos nos transformando no anticristo. Nós estamos nos transformando na própria divindade. Nós estamos transformando a igreja, estamos colocando a igreja no lugar do divino. Estamos colocando o membro da igreja no lugar do divino, o pastor da igreja no lugar do divino, a doutrina da igreja no lugar do divino. Cada coisa tem o seu devido lugar. É muito comum metralhadora de doutrinas, metralhadora de argumentos doutrinários. Você fala alguma coisa que é diferente do que a pessoa quer, a pessoa começa a metralhar enunciados e signos, não porque e criar aqueles raciocínios lógicos, e que muitas das vezes eles não são lógicos, eles são ilógicos. Mas mesmo se fossem lógicos, a função social para a qual ela está se prestando, mesmo que a doutrina que esteja sendo dita seja verdadeira, às vezes ela é colocada fora do seu lugar. E às vezes ela se presta para um efeito social que aquela notícia que você está dando é tudo, menos uma boa notícia. Ou seja, é aquilo que o apóstolo Paulo chamava de um outro evangelho. Então vamos seguir agora. Vamos para o verso áureo, o verso para memorizar, que nós encontramos lá no Êxodo, no Shemot 40, 34 e 38. E ele diz o seguinte, eu vou dar uma lida aqui para vocês, deixa eu encontrar aqui. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Nós vemos uma estética extremamente marcante aqui nesse texto, gente. Nós temos aqui um paralelismo sintático que cria uma cadência de solenidade e uma simbiose entre aquelas imagens sobrenaturais que denotam a atuação do Altíssimo e a congregação e o Israel. Nós vemos ali uma construção de duas linhas, gente. Tem uma ação, mais um efeito. Nos versos 34 e 35, tem uma repetição quase que idêntica. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E nós vemos ali mais para trás, e cobriu a nuvem. A glória do Senhor encheu. Nós vemos ali a nuvem cobrindo e o encher da glória do Senhor
ela traz uma cadência e cria uma relação de causa e efeito e um paralelismo no 34 e 35, essa repetição quase idêntica entre a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Cria uma ênfase, aumentando a sensação de plenitude. Nós temos imagens sensoriais extremamente poderosas aqui na cena. Tem aquela visão da nuvem, o fogo, tem esse espaço de habitação, que é o tabernáculo, que se torna acessível, que marca essa transcendência divina, tem uma temporalidade ali. O texto ele vai alternando dia e noite, reforçando um caráter totalizante da presença do divino, que acompanhava Israel o tempo inteiro. Essas imagens estéticas, elas querem ressaltar isso, que ele estava acompanhando o tempo todo Israel. Nós vemos ali um simbolismo léxico. A expressão hebraica anã, nuvem, ela traz um simbolismo ali de mistério, meditação, uma presença velada do divino. Depois nós vemos a expressão Kevod Adonai, a glória do Senhor, ou que literalmente significa o peso, evocando uma presença maciça, densa, esmagadora. A expressão male, encher, o verbo é repetido para expressar aquela ideia de plenitude absoluta, criando uma imagem de um espaço saturado pelo divino. E assim a expressão Shakhan, habitar, né? Ela traz essa presença do Senhor que invade, que inunda a narrativa. Bom, nós vemos também aqui, gente, então, essa estética do texto. Nós vemos uma valoração. O texto é atravessado por uma valoração de reverência e obediência. A glória de Deus é o centro do valor. O povo de Israel se define por sua relação com ela. Para quando a nuvem para. Anda quando a nuvem anda. Isso é que denota essa valoração, essa forma arquitetônica de obediência. Moisés aqui é o herói, né, e representado no limite. Ele não pode entrar. Sinalizando justamente aquela separação entre o humano e o divino. Que nessa forma composicional, nós vemos um ritmo binário. A nuvem cobre, a glória enche, a nuvem sobe e o povo caminha. E é um fechamento circular. O texto termina reiterando que isso ocorre em todas as jornadas, fechando o ciclo. O narrador aqui, o autor criador do texto, vê o que Israel, como um personagem coletivo, não vê plenamente. Ele dá ao povo uma forma concluída do ato de ser guiado, que o leitor vê plenamente. Constrói um quadro totalizante, dia, noite, parada, movimento, que revela a total dependência do povo. Então agora vamos seguir, gente, aqui na ponta da linha. O autor da lição na ponta da linha vai dizer o seguinte: a principal tarefa do povo no Antigo Testamento, assim como para nós hoje, era viver um relacionamento profundo com o Senhor, adorá-lo e servi-lo, além de apresentar a imagem correta de Deus para as outras nações. Lembra do que nós falamos lá no começo, gente? Se nós nos colocamos como sendo sagrado e tudo o que não diz respeito a nós, os outros, eles, como profano, nós não estamos levando um evangelho. Nós não estamos apresentando a imagem correta de Deus. É só a gente lembrar de Cristo e com quem ele andava e com quem ele tentava e com quem ele mais interagia e com quem ele tinha mais conflitos. Ele andava com publicanos, ele andava com meretrizes, ele morreu entre ladrões e ele tinha problemas com os religiosos da época, os mais consagrados da época, que eram judeus. Cristo, a pessoa que é muito santa, a pessoa que é muito consagrada, a pessoa que se coloca nesse lugar, não precisa do Cristo. Cristo vem para o pecador, para aqueles que precisam dele. No jardim do Éden, Adão e Eva se esconderam de Deus porque seu pecado os fez temer o Senhor. O pecado faz com que as pessoas tenham medo de Deus. E esse medo distorce nossa visão de seu caráter. Não é só o medo que distorce, não. A soberba,
A arrogância também distorce essa visão. A boa notícia é que Deus dá o primeiro passo para superar esse abismo. Por sua iniciativa, ele repara a separação, restaurando o relacionamento rompido. Ele chama o pecador de volta, dizendo: onde você está? Está lá no Bereshit, no Gênesis 3:9. Assim, a nossa missão principal é apresentar o verdadeiro caráter de Deus. E acrescento eu aqui, o verdadeiro caráter do Cristo, bem como seus atos amorosos, justos, ao que estão ao nosso redor. Quando as pessoas são atraídas para Deus e se convencem do seu amor altruísta, para que, como eles podem entregar a vida a Ele e obedecer à sua vontade, reconhecendo que isso é para o seu próprio bem. O santuário mostrava que Deus está próximo da humanidade e revela grandes verdades, como o fato de que o Senhor salva aqueles que vêm a Ele com emuná, com fé. O sábado do Senhor, gente. Bom, eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, depois eu vou fazer uma análise do Êxodo 35, 1 a 3. O autor da lição da Ponta da Linha diz o seguinte: os que se opõem à observância do sábado afirmam, erradamente, que ele se destinava apenas aos judeus. Bom, eu quero acrescentar um detalhe aqui, gente. Se vocês estão achando que os judeus acham legal adventista guardar sábado, não pode desachar, tá? Eles acham, a maioria dos judeus acham uma ofensa. E a maioria dos judeus religiosos, ortodoxos, nem precisa ser ortodoxo, eles entendem que o sábado é para eles, para os judeus. Eles não entendem que o gentil precisa guardar o sábado. Então não pense que existe uma camaradagem, um olhar mais amigável dos judeus para o adventismo porque guarda sábado. Isso não existe, tá? Além disso, dizem também de modo errôneo que o sábado foi dado aos judeus pela primeira vez no Sinai. Eles já observam esse dia antes do Sinai. Está lá no Êxodo, né? O autor cita Êxodo 16, 22, 29. Mas, mesmo que o sábado não se limitasse aos judeus, ele fazia parte da família do povo hebreu desde o início. E agora ele vai pedir para a gente ler que verdade foi reforçada ao povo quando o tabernáculo foi construído. No Êxodo 35, 1 a 3, que nós vamos também agora dar uma lida. Êxodo 35, que eu separei aqui. Vamos lá. E disse Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: estas são as palavras que o Senhor ordenou que fossem cumpridas. 6 dias se fará trabalho, mas o 7º dia será para vós santo, sábado de descanso solene ao Senhor. Todo aquele que nele fizer trabalho, morrerás. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Então nós temos aqui, gente, nessa estética da criação verbal, nós temos aqui novamente um caráter solene, mas não só solene. Aqui nós temos mitzvah, sabe? Tem um caráter normativo, tem um caráter de mandamento aqui. Na forma arquitetônica, a valoração central do texto é o descanso sabático. E esse descanso sabático no texto, nitidamente, ele é elevado a uma categoria de kodesh, de santo. Existe uma tensão ética aqui. O mandamento, a mitzvah, não é apenas um instrutivo, mas ela é vinculante. Ela carrega uma sanção. Por isso que ela é vinculante. Quem não fizer, morrerá. Tem uma centralidade do tempo aqui que organiza a vida social de um ritmo do sagrado. Tem a forma composicional é de uma convocação coletiva. Nós vemos aqui, Moisés, aí ele reúne toda a kahal, toda a assembleia. O verbo usado aqui, ele dá origem à palavra assembleia, congregação, kehilá. Tem um paralelismo rítmico aqui, com uma estrutura binária. 6 dias e no 7º dia. Essa é a estrutura binária. E uma repetição enfática, que vai criando um efeito de intensificação semântica.
o sábado de descanso, ele acaba ganhando uma noção semântica de totalidade, de completude. É aquilo que nós chamamos do Shabbat Shalom. Existe também uma proibição concreta e visual. Não acendereis fogo. É uma imagem forte, sensorial, que ajuda justamente a marcar esse limite. O autor aqui, no texto, o autor criador, ele mostra ao leitor algo mais do que aquilo também que o herói vê. Nós vemos aqui um tempo sagrado, como uma categoria estética. O sábado, o Shabbat, não apenas um dia vazio de trabalho, mas um dia, espaço e tempo, saturado, cheio. Ele não é um dia vazio, ele é um dia repleto de Kodesh, de santidade. A imagem não é apenas uma lei, é uma liturgia. Moisés fala à congregação em uma assembleia solene, criando uma moldura para a recepção daquela mitzvah. O texto, ele dialoga com o Decálogo, com o Êxodo, com o Shemot 28, reafirmando aquela amplitude do Aseret Hadebrot, do mandamento, dos 10 mandamentos. Dialoga também com a vida prática do povo, porque diz o seguinte, em todas as vossas moradas. Ou seja, não é só um preceito cultico, mas é um preceito doméstico, coletivo, cotidiano. E ele cria um espaço também de resposta. A comunidade deve obedecer. O mandamento, ele interpela o leitor, o ouvinte, justamente a fazer isso, a obedecer. Então, agora vamos voltar aqui para a ponta da linha, vamos ver, aqui nós temos a resposta do autor, eu dei a minha, né, nessa análise estética. O sábado e sua mensagem estão e sempre estarão centrados em Deus. Quem ele é e quais são as suas obras poderosas. O sábado nos lembra de seus atos de criação, salvação, direcionando nosso foco para o Senhor, para desejar habitar ou tabernacular, o Shakan, com o povo. Assim, o Shabat, o sábado, e o santuário, o Mishkan, eles apontam na mesma direção, a presença de Deus, a Shekhinah, que nós falamos agora há pouco. Aí o autor vai trazer aqui um esqueminha que ele elaborou. O sábado da igreja do Antigo Testamento transmitia uma mensagem que possuía vários elementos. E ele vai citar esses 5 elementos. Primeiro, Deus Criador. E a Bíblia começa com a proclamação dessa verdade impressionante e fundamental no Gênesis 1. Memorial vivido da criação e o sábado. Todas as outras verdades bíblicas têm como base o fato de que Deus é o nosso Criador. 2. O Messias virá. Essa esperança gira em torno da promessa de Deus sobre a descendência da mulher, que venceria a serpente e derrotaria o mal. Gênesis 3,15. Aí o terceiro, Deus estabelecerá seu reino eterno e o sábado é uma prévia de como será esse reino. 4, a salvação vem do Senhor e o povo de Deus testifica que ele é seu Salvador e Redentor e que a salvação vem como resultado da sua graça e somente dela. 5º e último, Deus é juiz supremo, o que persistentemente desafia e negam ao Senhor, não terão futuro, mas ele dará gratuitamente vida eterna aos que o seguem. Aí eu vou ler esse ditado final aqui também, na ponta da linha. Os judeus têm um ditado. Abre aspas. Isso aqui está na lição também. Mais do que Israel guardou o sábado guardou Israel. Mesmo que nós adventistas provavelmente não expressaríamos a ideia dessa forma, que papel importante o sábado tem na vida familiar mundial? Isso é algo particular, uma resposta de cada um. E agora é a vez do Alexandre na parte de segunda-feira. Obrigado, Ricardo. Um gancho entre a lição de segunda e a de domingo, que talvez não fica tão perceptível, é uma noção que o Rabino Heschel ele apresenta. Vários teólogos adventistas repetem que é a compreensão do sábado enquanto um templo no tempo. Então a gente vai falar na lição de terça, na lição de segunda, vamos falar bastante sobre o tabernáculo, né? Que era um espaço geográfico de encontro, de representação, de presença e de habitação de Deus no meio do povo.
E às vezes essa lição de domingo, que fala começando do sábado, ela pode parecer meio deslocada. Poxa, por que falar de sábado? O título da lição semanal é tabernáculo. E aí chega a noção do Heschel do sábado enquanto um tipo de tempo, enquanto um espaço de encontro e também de ministração. A lição de segunda-feira, o texto base dela, é um texto bem longo, a gente não vai lê-lo por inteiro, demandaria bastante tempo, né? Mas começa lá em Êxodo 35, 4, que é aonde termina a lição de domingo, que é lá falando não acendereis fogo, né? E ele vai até 36, 7. Então é praticamente aí mais de um capítulo. E o que a gente tem ali, ao longo de todo esse capítulo, é Deus, por meio de Moisés, chamando o povo a participar de alguma forma da edificação do tabernáculo. O Ricardo levantou a mão. Pode falar. Não, é que tava com um delay, é só no meio aqui que eu tava vendo a sua voz atrasada, não? Não. Fala alguma coisa, Alexandre. Tá de boa? Conseguem me ouvir? Aqui tá normal. Agora. Então, beleza. Depois da semana que deu o delay, a gente ficou com um pouco de medo, né? Porque ficou o delay lá, a gente tem o receio de ficar aqui de volta. Mas então, retornando, gente. O que acontece nesse capítulo que está ali de Êxodo 35 até 36, nesse intermédio, é Deus oferecendo, por meio de Moisés, um apelo e um chamado e uma oportunidade ao povo de participar da edificação do tabernáculo. E é legal porque poderiam se participar ali de várias formas. E ao pensar isso numa aplicação bem prática, bem direta para nós hoje, é interessante porque Deus ele aceita ofertas nossas de diferentes formas, por diferentes meios. Eu não estou falando aqui de uma oferta de Caim, né, em que a gente oferece a Deus a nossa justiça própria, aquilo que nós escolhemos doar. Mas de que Deus ele vai oportunizar diferentes formas de nós nos agregarmos na sua obra. A obra que estava em questão aqui era a edificação do tabernáculo. E aí começa com Moisés falando para o povo assim, ó, vocês vão trazer ofertas do que vocês têm. Eu não vou precisar ir providenciar uma oferta de algo que eu não tenho. Eu não vou oferecer para Deus algo que eu não tenho. Eu vou oferecer para Deus algo daquilo que eu recebi. Esse é um primeiro princípio que a gente consegue tirar nesse processo de edificação do tabernáculo. Depois segue. Quem deve trazer essa oferta? Aqueles que estiverem de coração voluntariamente disposto. Quer dizer, eu devo entregar a oferta a Deus se eu estiver com o meu coração disposto a fazer isso. Não porque houve um apelo emocional com músicas e trovões e rombar de tambores e cornetas. Não é por isso que a gente oferta. O nosso culto é um culto racional. A gente deve ofertar a Deus com um coração voluntariamente disposto. Meu coração não está voluntariamente disposto. Eu sinto que eu não devo ofertar. Então, não oferte. É muito melhor não levar a oferta do que levar a oferta não querendo levar a oferta. E a gente pode levar esses princípios para a nossa prática de ofertar hoje. Outra característica interessante que o texto fala. O texto fala que devem ofertar homens e mulheres. Para nós hoje, isso pode ser uma obviedade, mas a gente tem que lembrar que nós estamos falando de uma sociedade extremamente machista. E aqui era aberto para tanto homens quanto mulheres participarem da oferta. E não era uma oferta qualquer.
Era uma oferta muito especial, porque era uma oferta para a edificação do tabernáculo. Então a gente entende aqui que na obra de edificação da igreja, na obra de edificação do corpo de Cristo, eu não falo aqui de uma igreja física, eu falo de uma igreja enquanto corpo de Cristo, homens e mulheres oferecem o melhor daquilo que eles têm com um coração voluntariamente disposto. É para todos. Segue. É interessante porque a oferta, ela pode vir na forma, e aí tem, vocês vão trazer madeira, vocês vão trazer tecido, vocês vão trazer ouro, vocês vão trazer prata, vocês vão trazer bronze, vocês vão trazer incenso, vocês vão trazer pele de animal, pele de texugo, e vão trazer... E é uma lista enorme dos itens que Deus aceitaria que levasse. E fala também que você pode ofertar por meio do trabalho. E fala que as mulheres israelitas ali fiavam, teciam, produziam os bordados, produziam os tecidos. E aí eu não consigo deixar de pensar na minha infância lá em Toledo, há muitos anos atrás, coisa de 25 anos atrás, mais ou menos, mais de 25 anos atrás, quase 30 anos atrás, quando algumas irmãs da igreja, tia Ilse, por exemplo, a irmã Ilse Martelo, lá de Toledo, mas muitas outras, a esposa do irmão Genésio Mioto, que acompanha a gente aqui, volta e meia, comenta no canal, a esposa dele também, ofereciam para Deus o melhor que tinham na forma de bordados, na forma de crochê, na forma de toalhinhas que eram usadas para decoração da igreja, na forma de arranjos de flores que eram montados. Você já parou para pensar que a pessoa que está lá colhendo flores no seu jardim, que está lá preparando uma ornamentação, preparando um arranjo, costurando uma toalhinha que vai ser colocada sobre a salva no ofertório, que a pessoa que faz isso está fazendo também uma oferta ao Senhor? Isso é uma oferta, gente. A oferta pode ser feita na forma de trabalho. Quando nós 4 aqui nos reunimos 2, 3 horas por semana para gravar o Entre Linhas, quando a gente, no Entre Linhas do Velho Testamento, ficava das 8 da noite até 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, tá falando Lúcio ali, Deus do céu, quando a gente fazia isso, ficava gravando, era todo mundo mais jovem, né? Era todo mundo mais jovem. Quando a gente ficava ali gravando, era uma oferta ao Senhor que a gente fazia. Então, eu quero falar em especial para aquele irmão, para aquela irmã, que às vezes se sente diminuído. A igreja adventista não tem tanto disso, mas às vezes você é de uma outra denominação, e se a igreja adventista fizer isso, está errado. Mas eu quero falar em especial com aquele irmão, com aquela irmã que está desempregado, que vê sem condições de ofertar e se sente diminuído por isso. Eu quero falar com aquela pessoa que, às vezes, recebe um salário pequeno, necessita de auxílio governamental, de auxílio institucional, às vezes está aí numa fila de um CRAS para retirar a cesta básica, e às vezes se sente diminuído, porque para devolver o dízimo é um esforço contábil. Tem que retirar, tem que cortar gasto para devolver o dízimo. E aí, às vezes, você se sente diminuído porque você escuta alguém falando assim, você tem que devolver um segundo dízimo. Você se sente diminuído porque você escuta alguém falando que você tem que ofertar, tem que trazer. Fazei prova de mim se eu não vou abrir e derramar bênçãos do céu. Só que você, para trazer oferta, você vai ter que tirar da boca, sabe? Você vai ter que tirar da roupa que você veste. Então, se você está nessa condição, saiba que você pode oferecer para Deus o seu trabalho. Quando você dá um estudo bíblico, é oferta agradável ao Senhor. Quando você limpa um espaço na igreja, é uma oferta agradável ao Senhor. Quando você recolhe oferta, quando você chega mais cedo no sábado de manhã para abrir a nave da igreja, para preparar ela para o culto,
para deixar tudo arejado, para deixar tudo higienizado, para deixar as lâmpadas acesas, para se preocupar com a recepção. Quando você faz isso, é oferta agradável ao Senhor. A oferta, ela foi feita por meio daqueles que trabalhavam, ela foi feita por meio daqueles que fiavam, ela foi feita por meio daqueles que trouxeram recursos, ela foi feita por meio dos artistas que preparavam os objetos sagrados. Então, existem diferentes formas de ofertar, isso é muito bonito. E talvez você esteja numa situação que você diga assim, poxa vida, eu não tenho grana, eu não tenho recurso, e eu nasci, como dizia meu amigo Joseval, eu nasci fraco e sem talento. Eu não sei fazer nada. Como que eu oferto? E aí vem uma coisa maravilhosa aqui, que é a noção de que Deus capacitava os artífices, Deus capacita os artistas, Deus produzia os dons daqueles que iriam trabalhar na edificação do tabernáculo. E da mesma forma, Deus pode nos capacitar hoje para oferecermos uma oferta que lhe seja aceitável. O último aspecto que eu acho muito legal sobre o processo de edificação do tabernáculo, e talvez vai ter pastor por esse Brasil aí, acredito que adventistas não, espero que adventistas não, mas vai ter gente por esse Brasilzão aí que vai dar pulo dessa altura quando eu falar agora, existia um limite para as ofertas. Não era para ofertar tudo que tinha. E não era para ofertar indefinidamente. Era para ofertar para um propósito específico naquele momento. A gente não está falando aqui de oferta suave ao Senhor. A gente não está falando aqui das ofertas pacíficas. A gente não está falando aqui das ofertas pelo pecado. E a gente não está falando aqui de dízimo. A gente está falando de uma oferta específica para a construção do tabernáculo. Que fique bem claro isso. E chega uma hora que já tem tanta coisa, que já foi recolhido tanta coisa, que está sobrando tanta coisa, que Moisés fala para o povo assim, chega, para de trazer oferta. A gente já tem o suficiente, já sobra, houve muita generosidade, aqueles tesouros que foram arrebanhados no Egito foram providenciais para isso. Agora já tinha todos os recursos necessários e Moisés fala, chega, para. Talvez hoje, se a gente tivesse uma igreja em reforma e a gente recolhesse oferta suficiente, a gente continuaria pedindo oferta. Ia recolher e ia falar assim, mas agora está na hora de eu colocar mais alguma coisa. Mas agora está na hora de eu comprar uma nova caixa de som. Mas se sobrar um dinheiro da reforma, agora a gente vai colocar um telão de gigantesco que vai descer do teto assim na igreja. E não, chega. Chegou no nível que era necessário. Chegou no nível que era suficiente. O projeto já estava contemplado. Agora, chega. Existe limite para o tanto de oferta que deve ser entregue quando a gente está tratando aqui de uma oferta para um propósito específico. Veja como a forma como o tabernáculo foi construído, como as ofertas foram trazidas, elas foram plenas, elas foram equilibradas, elas foram de bom senso, elas foram inclusivas, todo mundo pôde participar de alguma forma, todo mundo contribuiu de alguma forma, todo mundo fez isso com um coração voluntário, com um coração disposto, todo mundo ofereceu do que eles tinham, e o resultado final é uma sensação de pertencimento. Porque ao contemplar o tabernáculo, o povo contemplaria algo ao qual eles pertenciam. Como diz o poeta do cancioneiro brasileiro, né? Tá vendo aquele edifício, moço? Fui eu que construí. Quando o povo olhava para aquele tabernáculo, quando o povo olhava para a tenda, o povo falava entre si, e se era narrado de pai para filho, e de pai para filha, e de vô para neta, e se era narrado assim, olha, um pedacinho daquele altar a nossa família doou. Um pedacinho daquele... Tem um monte de pilar que cerca o tabernáculo, tem um monte de pilar que cerca o tabernáculo. Um daqueles pilares a nossa família doou. Tá vendo aquela cortina bonita
a nossa família ajudou a bordar. Existe uma participaçãozinha nossa ali. Isso produziu um senso de pertencimento. Lição de terça-feira. O tabernáculo é construído. Alexandre, se você me permitir só fazer uma analogia aqui, né? Não é bem analogia. Não é bem analogia, né? É que, na verdade, nesse capítulo, ele aparece todos os princípios da mordomia, né? Ele começa com o sábado, que trata do tempo, né? Ele depois passa para os tesouros, que é a parte da doação, depois passa para o talento, mostrando ali que eles estavam empenhando o seu talento na obra do Senhor, e depois, mais para o final do capítulo, diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo, ou seja, eles se tornaram templo, né? Muito antes do templo estar cheio da presença de Deus, eles se tornaram cheios da presença de Deus, né? Então, aqueles 4 princípios da mordomia que nós sempre falamos, né? Que é tempo, o tesouro, o talento e o templo, eles estavam presentes nesse capítulo, mostrando que a comunidade trabalhando e empenhando a sua mordomia, né, Deus veio habitar ali no meio do povo. Então, quando nós, como igreja, foi muito feliz o que você falou, né, aqui na nossa igreja, tem uma irmãzinha que ela tem um jardim, e o jardim não é para que a casa dela fique bonita. Quando as flores chegam àquele ponto bonito, ela vai lá, corta, e no sábado de manhã ela traz para a igreja. Então, isso é mordomia pura, isso é oferta pura, né? É oferta ao santuário do Senhor, coisa puríssima. Então, ela não é um dinheiro que ela pega embolado no bolso, né? E doa. Não, ela cultiva aquilo, ela trata, ela cuida durante toda a semana para que no final de semana ela possa levar aquela flor para a igreja. Então isso é maravilhoso, saber que a nossa doação, ela na verdade nasce no coração, ela tem que ser algo que vem de dentro. Quando eu falo em doação aqui, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando daquilo que é caro para Deus, né? Daquilo que é precioso para Deus. Perfeito, Marcos, a sua contribuição. E assim, acho interessante a gente fazer uma reflexão aqui que não nos é comum, que nós não estamos acostumados muitas vezes a fazer, porque existem algumas categorias assim que vêm da sociologia, que vêm da filosofia, que podem nos ajudar a entender o nosso contexto e a nossa situação. Uma dessas categorias é a categoria de reificação. A categoria de reificação é a ideia de quando nós tomamos as coisas dadas como se elas sempre tivessem sido assim e nós naturalizamos elas. Nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade capitalista em que todas as relações elas são mediadas por uma lógica de consumo e de serviço. Então, o trabalho ele é necessariamente penoso, o trabalho ele é necessariamente estranhado e destituído de sentidos que não sejam o sustento. Eu trabalho apenas para conseguir o dinheiro, eu não trabalho para me realizar no trabalho. E a gente encara como se sempre tivesse sido assim e como se todas as relações elas fossem mediadas sempre pelo dinheiro e pela lógica da mercadoria. Qual que é a consequência disso? Trazer a figura do meu avô aqui, velho Nelson Oriente. Um cara com muitas limitações cognitivas, mas um cara que foi muito trabalhador, muito esforçado. Tenho muita esperança de encontrar meu avô no céu um dia, se a misericórdia de Deus quiser que eu esteja lá. Mas eu me lembro do meu avô falando assim, vou pagar a prestação da igreja. E era ótimo isso, porque era a forma dele falar, sabe? Na lógica do meu avô, devolver o dízimo era pagar a prestação da igreja. Então tinha os boletos, ele pagava a água, pagava a luz, pagava aluguel e pagava a prestação da igreja. É uma lógica e é uma afirmação que traduz em si, num exemplo anedótico, a nossa lógica de relações mediadas pelo dinheiro e pela lógica da mercadoria. Então, quando eu vou para a igreja, eu ofereço dinheiro. Eu não ofereço louvor. Eu ofereço dinheiro. Eu não ofereço oferta.
O dinheiro media as minhas relações de compra e venda. Então, eu me aproximo da igreja como alguém que compra algo ou contrata um determinado serviço. Eu não me aproximo da igreja e do ato de ofertar e do ato de adoração como alguém que entrega a si, como alguém que se põe no processo, na relação e no ato de ofertar. Essa lógica, gente, é a lógica de pessoas que estão alienadas na sua relação com o trabalho e com o dinheiro e com o valor do dinheiro. Vamos tentar olhar agora, não sob esse prisma capitalista tacanho, mesquinho e míope nosso hoje, mas olhar sobre o prisma de uma sociedade agropastoril, nômade, no meio do deserto. Cara, qual que era o significado de você entregar uma tora de madeira, de cedro, para que ela ficasse como um dos pilares do templo? Eles estavam no meio do deserto, de onde que eles iam tirar uma tora de madeira. As pessoas estavam carregando aquele negócio desde o Egito. Era algo precioso. Havia trabalho delas colocado ali enquanto investimento afetivo. Eles estavam caminhando com aquela tora de madeira, com aquele pedaço de ouro, com aquele pedaço de pele de texugo. Eu acho ótimo que a Bíblia fala que era uma cobertura de pele de texugo, né? Não era qualquer pele, era pele de texugo. Eu nunca vi um texugo, mas tinha o texugo. Existia um vínculo afetivo com aquilo que eles estavam fazendo. Existia uma relação de pertença. Quando o ofertante levava uma ovelha para ser sacrificada, não era uma ovelha. Era um animal do seu rebanho. Era um bicho que ele tinha feito o parto. É um bicho que ele tinha acompanhado desde pequeno, ele tinha levado para o pasto, tinha trazido do pasto, tinha espantado os lobos, tinha dado de comer, tinha curado quando machucou, tinha... E aí é esse animal que está sendo levado para o templo. Não era uma bolachinha de metal, sabe? Não era uma cédula com uma carinha colorida. Era uma entrega de si. Era um sentido totalmente diferente. Eu entendo, e aí aqui falo-vos eu, não por mandamento, né? Eu entendo que é uma oferta muito mais agradável ao Senhor. O diretor de um clube de desbravadores que dedica lá os seus domingos de manhã, podia estar em casa assistindo Globo Rural, podia estar dormindo até mais tarde, mas não. Dedica os seus domingos de manhã para estar lá com o clube de desbravador, com aquele monte de moleque, indo buscar moleque em casa, indo levar moleque para casa, correndo um risco lascado. É uma oferta muito mais agradável ao Senhor isso do que a pessoa que chega lá, deposita um bolo de notas na salva, mas não se envolve. Não tem sentido para ela aquele bolo de notas. Porque aquele bolo de notas foi tempo de trabalho. Foi um tempo de trabalho que também não lhe tem sentido algum. Porque é um trabalho perdido de sentido, posto que a única funcionalidade do trabalho é levantar um dinheiro que não tem vínculo nenhum com a atividade de trabalho. Alienação. Então, quando Marcos fala dos sentidos da mordomia que envolvem uso do tempo, uso dos talentos, uso dos recursos, e uma mordomia sobre o corpo que transforma o corpo num templo do Espírito Santo, é um passo no sentido de resgatar o sentido do ofertar. Mas eu já estou me delongando demais. Vamos resumir isso e caminhar para a lição de terça-feira. Lição de terça-feira... Só antes do Alexandre resumir, Lúcio, bota a imagem aí, Lúcio. Eu tô achando que vai rolar uma edição aí depois. Aê! Esse é o texugo. Esse é o texugo. Obrigado, Ricardo. Saciou a curiosidade. Se vocês queriam saber como é o texugo, tá aí o texugo. É isso, Ricardo?
Boa. Bom, pessoal, lição de terça-feira. O título dela, O Tabernáculo é Construído. E aí, assim, não vou entrar em detalhes por questão de tempo e por questão de sofisticação dos discursos. Só a lição de terça-feira passa de um trimestre, tá? Se você for analisar a lição de terça-feira, verso por verso, e já teve lição que foi só sobre o santuário, cara, vai fácil um trimestre. Porque, assim, ali vai existir toda a descrição. E aí o candelabro era assim, o candelabro era aquilo, tinha isso, tinha aquilo, e o altar era assim, e o altar tinha aquilo, tinha isso, e a arca da aliança tinha isso, tinha aquilo, e o incenso, e tinha a receita do incenso, e tinha os pão que ficava na mesa, e tinha. Não vamos entrar nisso agora. O que a gente tem que saber e aonde está, vamos lá, o cerne da coisa. Tudo no tabernáculo possuía uma simbologia. Nada estava lá gratuitamente. Quando a gente olha para o tabernáculo, ele era de uma sofisticação tremenda, era de uma complexidade gigantesca, a ponto da roupa do sacerdote, a cor de cada fio da roupa, o lugar que ficava cada ornamento, tudo aquilo tinha um sentido determinado por Deus e que apontava para o plano da redenção e, em algum lugar, para o sacrifício expiatório de Cristo. Ponto final. Isso é suficiente para a gente entender quando fala do tabernáculo. O que eu sinto que a gente tem que pensar e tomar cuidado? As formas como nós adoramos nos nossos cultos hoje não precisam imitar o tabernáculo do Antigo Testamento, o tabernáculo do deserto. Porque aquilo lá prefigurava para Cristo. Hoje, a gente transforma, às vezes, os ritos que são meros costumes da igreja, como se eles tivessem o mesmo teor simbólico e ritualístico do tabernáculo do Antigo Testamento. Você, talvez que tem uma data de batismo mais antiga, tipo eu, vai lembrar do bom e velho lugar santo e lugar santíssimo que tinha nas igrejas. Tinha a subplataforma, que era a plataforma da escola sabatina, aí tinha a plataforma de cima. E eu, como era criança, eu aprendia que tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Na parte do púlpito eu não podia pisar, porque era uma ofensa a Deus. E se eu subisse na parte da escola sabatina, era só para se apresentar ou se fosse fazer o louvor. Gente, os ritos do Antigo Testamento, eles tinham sentido porque quem determinava eles era Deus e porque eles apontavam para o Messias. A gente tem que tomar cuidado para não transformar o nosso culto numa complexidade absurda de senta, levanta, faz isso, faz aquilo, o momento desse, o momento daquele, o pão disso, a oração do não sei o quê, agora a história desses, a história daqueles outros, o vídeo desse, o vídeo daqueles outros, de forma que o culto se torna um negócio confuso e sem sentido. Gente, nada disso é simbólico, ritualístico, como eram as coisas no Antigo Testamento. Era toda aquela sofisticação, porque aquela sofisticação era necessária. A mensagem, ela estava linkada com cada um daqueles aspectos. O nosso culto hoje, ele precisa ser um culto simples, sóbrio e centrado na palavra de Deus. Tudo aquilo que está fora disso está sobrando. E o que sobra é resto, o que é resto é lixo. Deixa de canto aquilo que sobra e vamos focar mais naquilo que é fundamental, naquilo que é necessário, que é o estudo da palavra. Da lição de terça-feira, o autor da lição ele vai destacar dois aspectos. Ele vai falar dos dois tipos de serviço que aconteciam no tabernáculo. O serviço diário e o serviço anual. E de como essas duas etapas do serviço, elas apontavam
para duas faces do ministério de Cristo. Um livrinho legal que eu recomendo sobre essa questão é esse livro aqui. O nome dele é O Sacrifício Expiatório de Jesus Cristo, é do Frank Holbrook. É um livro da Casa Publicadora Brasileira, e ele vai falar um pouco desse ministério sacerdotal em duas etapas, em que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Leitura recomendada, se você quer saber mais sobre isso, sugiro que leia. Mas de fundamental, o que a gente vai ter? Cristo é o nosso sumo sacerdote. O tabernáculo terrestre, ele se comunica numa relação tipo-antitipo com o ministério de Cristo e com o santuário celestial. Um santuário celestial que, por favor, não imagine Cristo balangando um incensário no céu. A gente já falou sobre isso aqui no canal várias vezes. Mas é por meio de símbolos a expressão de tempos de um diferente sentido, de uma diferente atuação sacerdotal de Cristo. O sacrifício diário, que era o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, em que o sacerdote ia lá e imolava o cordeiro, eles apontam para o ministério em que Cristo intercede por nós hoje diante de Deus e apresenta diante de Deus os seus méritos para a remissão dos nossos pecados. Então, Cristo é o cordeiro que morre no sacrifício diário, apontando para o seu sangue como meio para a nossa salvação, para a remissão dos nossos pecados. Porém, uma vez por ano, e o que o sacrifício de Cristo nos faz, gente? É garantir para nós o perdão hoje. Nós somos perdoados pelo mérito de Cristo. Porém, uma vez por ano, havia o grande dia da expiação. Um momento no qual o que era purificado, para além do povo, para além dos sacerdotes, tudo isso era purificado, sim, mas o que era purificado era o próprio santuário. Existia um processo de vários sacrifícios, não vou destrinchar aqui por questão de tempo. No final, esses pecados eram confessados sobre um bode, e o bode era levado para o ermo, era levado para o deserto, onde ele era abandonado e morria. Esse processo representa a condenação final do diabo e de seus anjos e daqueles pecadores que não se arrependerem pelos méritos de Cristo, em que o pecado e o pecador serão eternamente destruídos. Nunca mais haverá pecado, nunca mais haverá queda, nunca mais haverá pranto, morte, luto ou dor. Esse momento, ele era representado no grande dia da expiação que acontecia uma vez por ano. Essa é a segunda etapa do sacrifício de Cristo. Como adventistas do sétimo dia, nós acreditamos que essa etapa profeticamente se inicia em 1844, com o início do juízo investigativo, e esse grande dia da expiação, que está em curso hoje, ele se conclui com a destruição final do pecado, quando é lançado o diabo, seus anjos e a própria morte no lago de fogo e enxofre, quer dizer, a destruição definitiva do pecado e da morte e a vitória final de Cristo, varrendo o pecado de todo o universo. Acredito que a gente consegue, assim, contemplar o vínculo tipo-antitípico que estava contido, né, no tabernáculo, no santuário, e, assim, é conteúdo para a gente estudar por muito tempo e muito tempo. Se vocês tiverem vontade, fica o convite para que façam isso sempre. Marcos André, passamos para você agora. Obrigado, Alexandre. Obrigado aos demais companheiros aí também. É sempre muito bom a gente se aprofundar, né? A gente procura nas entrelinhas mesmo, né? Bom, na parte de quarta-feira, a presença de Deus no tabernáculo. Depois de cumprir tudo que o Senhor tinha ordenado, uma nuvem de glória cobriu o tabernáculo, né? Cobriu o santuário, e a presença de Deus foi visível ali entre eles. O texto, especialmente da lição de terça-feira, é muito texto para ler, né? Ele pediu para ler praticamente do capítulo 36 até o 39, né? E ali, detalhe por detalhe, de como era
feito ali. A mesma coisa acontece também no livro de Levítico, quando fala das ofertas, né? E isso me chama muito a atenção para o fato de que o culto no Antigo Testamento, ele era um culto racional. Acima de tudo, ele era um culto racional. Em cada etapa, cada sacrifício que era feito, cada oferta que era levada, cada parte da doxologia, né, do movimento que era feito ali dentro do tabernáculo, tudo era feito de maneira muito racional. Por quê? Eles precisavam ficar se lembrando como é que é essa oferta aqui, como é que a gente faz esse sacrifício. Então, eu acho muito importante isso, né? Porque hoje a gente tem vivido muito uma religião de experiência, uma religião em que a presença de Deus só é verdadeira se ela é sentida dentro da igreja, né? Se eu me emociono, se eu choro, mas não era tão emocional assim o culto conforme Deus descreveu. E eu devo lembrar que o único culto em que Deus foi aquele que montou a liturgia é o culto no santuário, né? Porque hoje em dia nós montamos a nossa própria liturgia, nós dizemos ali, como o Alexandre diz, a hora que vai passar um vídeo, a hora que vai passar que vai cantar uma música, nós montamos, né? Mas no passado Deus estruturou o culto de forma que em todos os momentos do culto, cada participante precisava estar atento ao que estava fazendo. Nós devemos lembrar que quando os filhos de Arão levaram um fogo que não era o fogo determinado por Deus, eles foram consumidos. Então você imagina um sacerdote ministrando dentro do santuário, ele ficava atento a cada detalhe, né? E o culto racional, então, é algo que nós devemos sempre buscar, porque o apóstolo Paulo fala isso para a igreja em Romanos, né? Ele diz, o nosso culto deve ser um culto racional, diferente, inclusive ele fala, nós não devemos nos moldar aos padrões desse mundo. Então, o mundo nos empurra muito para a coisa da emoção, para vivermos a emoção, e o culto, a pregação só é boa se as pessoas choraram. Não, a pregação é boa quando você entende racionalmente e toma a decisão racional de viver aquilo que Deus ordenou ali pela oração, né? Então, mais uma vez, a gente pode destacar aqui, né, que a glória do Senhor, ela se fez presente, ela era algo visível para todos eles, e eles caminhavam ali no deserto, né, quando eles precisavam ir de um lugar para o outro, a glória se levantava e seguia, e eles iam seguindo atrás. Então, Deus, ele era muito mais, a presença de Deus ali era muito mais do que uma presença física, mas era uma direção. Então nós podemos também hoje ainda ter essa direção de Deus, né? Nós gostaríamos, né, imagine se você estivesse na igreja orando e de repente o altar ali se enchesse de fumaça de uma forma sobrenatural e a gente pudesse ver a glória de Deus, talvez isso fosse para nós aí algo agradável, algo que fomentasse a nossa fé, dizer, não, eu sei que aqui tem a presença de Deus porque isso está acontecendo. Porém, eu vejo que a parte mais importante ali era que Deus estava com eles, mas para guiá-los. E essa guia nós podemos ter ainda pela palavra, nós podemos abrir a Bíblia e receber essa direção. A Bíblia é como se fosse a nossa nuvem que se levanta, que caminha à nossa frente, que nos dá perspectiva de onde nós vamos parar, onde nós vamos caminhar. Então nós podemos ter ainda essa mesma direção. Inclusive no finalzinho aqui, o autor pergunta quais são algumas das maneiras pelas quais nesse exato momento você pode experimentar a presença de Deus. E cada um tem a sua própria forma de experimentar a presença de Deus, né? Eu sempre tendo para o lado da razão, porque eu sou uma pessoa bastante racional, eu não sou de ficar me emocionando. Então, assim, se eu dependesse de falar assim, hoje eu senti a presença de Deus na igreja, Deus nunca estaria na igreja, porque não é algo que é natural para mim. Mas então, eu entendo a presença de Deus na igreja como uma promessa, como algo que Deus disse, eu estarei onde vocês estiverem reunidos, eu estarei ali presente. Então, o fato de que
nós terminamos uma reunião em nome de Jesus, isso para mim é suficiente para dizer que Deus está ali. Então, isso é uma maneira racional de compreender a presença de Deus. Já na parte de quinta-feira, partindo aqui para o finalzinho já, né? Jesus fez a sua tenda com a humanidade. Aqui o autor ele fez uma espécie de um trocadilho, porque na verdade João fez, né? Lá em João, no capítulo 1, verso 14, João diz que Jesus habitou entre nós, e essa palavra para nós não tem o mesmo sentido no texto original. A palavra que ele usa ali no texto original, que é sekanou, ela significa armou a sua tenda. Ele fez uma tenda entre nós, ele tabernaculou entre nós. Então, quando Jesus nasce, na ideia de João, ele montou um tabernáculo de carne. Inclusive, até se o Lúcio puder colocar aí, desculpa, Lúcio, eu não falei com você antes, Hebreus 10, verso 20, enquanto eu vou falando aqui, você pode procurar. O apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, né, que eu creio ser o apóstolo Paulo, ele usa esse mesmo princípio para falar de um véu, que era o véu que fazia a separação entre o santo e o santíssimo, que era o véu que cobria, então, a presença de Deus, né? E aí, ele agora diz que pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, quer dizer, no entendimento bíblico, tanto de João quanto do autor de Hebreus, a carne de Jesus ela tinha a mesma função do véu, que cobria a glória para que as pessoas não fossem fulminadas ali pela morte no santuário, né? Então, o véu ele ficava sempre fechado, né? Uma vez por ano apenas o sacerdote podia entrar ali, e ele diz exatamente isso. E ali dentro era a Shekinah, era onde ficava a Shekinah. E o mesmo termo, né, que era usado para Shekinah no Antigo Testamento, esse termo no Novo Testamento, por causa de ser outra palavra, né, que é em grego agora, é outra língua, né, é o termo doxa, que foi, segundo o comentário bíblico, ele foi usado 177 vezes para traduzir a mesma palavra na versão da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Então, quando o apóstolo João ele fala ali, nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, ele está falando, ele tabernaculou entre nós e nós vimos a glória como do unigênito do Pai. Então, era como se João ele estivesse dizendo assim, essa pessoa que nós estamos vendo aqui entre nós é o tabernáculo vivo. Dentro dele tem a Shekinah. Então, a Shekinah está somente contida pelo véu, como diz o apóstolo Paulo, pelo véu de carne. Ele pode habitar entre nós porque ele está contido por esse véu de carne, né? O comentário bíblico adventista também, aqui a lição, né, fala que a encarnação de Jesus é um mistério, é algo que nós não podemos compreender, né? Mas o comentário bíblico adventista ele fala uma coisa interessante que não vem aqui na lição, que ele diz assim: ir além dos limites do que a Escritura tornou conhecido é mergulhar em mistérios que a mente não tem capacidade para compreender. Então tudo que a gente começa a falar a respeito da encarnação, se não é algo que foi revelado para a Bíblia, tende muito para a heresia. Eu já vi as pessoas confabulando a respeito desse termo e fazendo da encarnação de Cristo e fazendo com isso, tornando com isso heresias, né? Então, a encarnação... Pode bem falar. Pontual, com relação a isso que falou sobre heresias e a natureza da encarnação de Cristo, acho que é interessante a gente lembrar que as duas importantes das primeiras heresias do cristianismo, que são o arianismo e o gnosticismo, a gnosis, elas se debruçavam exatamente sobre a natureza de Cristo. Exatamente. E assim, o lugar que eles chegavam, teologicamente, não era um lugar nada interessante.
Isso foi combatido severamente pela igreja, especialmente pelas cartas de João, né? João ele bateu muito nessa tecla, né? O Evangelho de João, inclusive, né? Ele bate muito nessa questão da encarnação de Jesus, exatamente falando que aquilo é algo real, porque a encarnação era vista como sendo um espírito que desceu e que abandonou ele na hora da cruz, né? Por isso ele diz ali: Deus meu, por que me abandonaste? Mas nada disso tem fundamento bíblico. Isso é um pensamento que foi introduzido na Bíblia. Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Se nós tendemos para um lado ou para o outro, nós podemos também trazer heresias a esse respeito. Então, na encarnação, Jesus ele passou a morar entre nós. E aí é muito interessante a gente falar sobre isso, né? Porque quando Jesus vem morar entre nós, ele vem em resposta a uma rejeição do templo. Porque quando Jesus vem, o templo já havia se tornado um lugar de corrupção, um lugar onde a glória de Deus não era vista mais, onde os ritos que aconteciam ali eram ritos vazios. E aí Jesus vem como um tabernáculo vivo, como um tabernáculo superior, o próprio Deus agora falando e interagindo com as pessoas, né? Infelizmente, a nossa atitude foi uma atitude dura, né? Com Jesus também, porque ele acabou sendo morto entre nós. E aí a grande beleza disso, né? Nós já falamos da rejeição, né? Rejeitou a voz de Deus, ele mandou montar um tabernáculo, rejeitou o tabernáculo, ele veio morar, e hoje ele mora dentro de nós. Você vê que nós rejeitamos Jesus encarnado, porque nós o matamos, representados por aquelas pessoas ali, e hoje ele habita dentro de nós, né? E o autor termina aqui com Apocalipse, no capítulo 21, versos 1 a 3, que fala da descida da cidade santa, onde o Senhor estará presente, né? Ali diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. E nesse momento, então, nós vemos aquilo que há de mais valioso no templo, que é a presença de Deus. O templo em si, qualquer comunidade, qualquer nação antiga poderia construir um templo, talvez até superior ao templo dos hebreus. Porque, apesar de ser uma coisa que nos impressiona pelos materiais usados, pela riqueza, mas nós devemos nos lembrar que isso foi algo que saiu do Egito. Foram doações que eles pegaram do Egito, ou seja, provavelmente no Egito tinha muito mais riquezas do que aquilo. Então eles poderiam construir templos para os seus deuses muito melhores do que o templo dos hebreus. As nações de Canaã também poderiam construir. Mas o que fazia diferença naquele templo? É que os deuses dos outros templos eram deuses carregados por braços humanos, enquanto que o Deus de Israel era aquele que guiava o seu povo, aquele que estava à frente do seu povo, aquele que direcionava a liturgia, a doxologia de tudo que era feito, de todo rito de adoração. Então, muito mais do que um local de adoração, nós precisamos de um local onde Deus se faça presente. Então, quando nós nos reunimos para adorar, é bom que tenhamos um lugar confortável, um banco confortável, uma igreja confortável. Isso tudo é agradável a Deus e é agradável também para quem nos visita, para nós mesmos que estamos ali. Mas nós devemos nos lembrar que a igreja, ela não é um prédio onde pessoas se reúnem. A igreja é um lugar onde se reúnem, são pessoas reunidas dentro de um prédio. As pessoas que estão ali que são o verdadeiro motivo da presença de Deus. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio deles. Ele não disse onde tiver uma boa igreja, onde tiver um piso bonito, onde tiver um estofado bonito. Ele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, debaixo de uma árvore, à beira de um rio, no meio de uma praça, ali eu estarei no meio deles. Então, nós precisamos entender, né, essas promessas da palavra de Deus como promessas reais de um Deus que jamais deixou de cumprir uma das suas promessas. Nós podemos olhar para as coisas que estão por vir, para as promessas de Deus, do retorno de Jesus, da cidade santa, do local onde nós estaremos para sempre com o Senhor, não como promessas no sentido de que alguém nos disse, mas como coisas reais que Deus cumpre
que só depende apenas de um tempo para que ele cumpra. Nós não sabemos quando, mas nós sabemos que ele já cumpriu essas promessas. Que Deus nos abençoe e que possamos terminar esse estudo do livro de Êxodo com a esperança de que nós também estamos caminhando para uma Canaã, não a Canaã aqui desse mundo, mas a Canaã celestial, aquela que está preparada para aqueles que continuarem caminhando na presença do Senhor. Ele nos guiará até lá com a sua nuvem, com a sua Shekinah. Deus nos abençoe. Agora eu transfiro aí a fala para os meus colegas, para o Lúcio ou para alguém mais que falar. Agora, na verdade, o estudo adicional aqui de sexta-feira, ele vai só sintetizar e resumir mais ou menos o que a gente já trouxe aqui nos dias anteriores. A primeira pergunta diz assim: o derramamento de sangue era essencial para os serviços do santuário, né? Vários tipos de animais eram sacrificados, o sangue deles era usado em quase todos os rituais do templo. E aí vem perguntando, né? O que o sangue simbolizava e o que esses sacrifícios apontavam em última análise, né? Tudo que a gente já discutiu, né? O sangue, a morte, o derramamento do preço pelo pecado, né? A alma que pecar, esta morrerá. Então, o sangue é a morte, significa mesmo a morte. E o sacrifício, ficou bem claro aqui para a gente que o sacrifício dos animais, na verdade, não podia, né? Não é por meio de sangue de animais, bodes e cabritos, que você pode pagar, né, o preço do pecado, mas que um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus viria se oferecer voluntariamente como sacrifício pelo meu pecado e pelo seu pecado, né? E aí a segunda pergunta fala assim, ó, é surpreendente que o Criador habitou no santuário no meio do povo. Ainda mais surpreendente é que ele habitou entre nós, como um de nós, né, humano, tornando-se humano numa expressão de amor. Mas Deus fez muito mais. E aí, né, a afirmação é: ofereceu-se como sacrifício pelo pecado, morrendo por nós. E a pergunta, né, o que isso ensina sobre o caráter de Deus e o seu desejo de nos salvar? Primeiro que, pelo caráter, né, a palavra de Deus foi cumprida. A alma que pecar, esta morrerá. O preço do pecado foi pago. A palavra de Deus não retornou. E Deus, de certa forma, não tratou o pecado de forma leviana. O pecado, ele traz a morte. Infelizmente, talvez eu, você ou outros não tenhamos a real noção, né, da morte que o pecado nos traz e traz a este mundo. E olha só, é bom, eu ia falar assim, é só ligar a TV. Não liga não precisa não. Mas é só você ver os jornais, ver por aí o YouTube, do que você tem sido bombardeado, né? Não é da mensagem de esperança, como o Ricardo trouxe, da boa nova, boa esperança. Não, nós somos bombardeados pelo mal e pelo fruto do mal, pelo fruto do pecado. E Deus, graças a Ele, né, nós temos aqui a segunda parte, né, Ele tem um desejo de nos salvar. Ele poderia simplesmente, né, anular tudo isso, Ele é Deus, Ele tem direitos e poderes sobre isso, mas não. Na demonstração de amor que Ele tem por nós, Ele vem e nos dá o plano da salvação, sabe? Entender esse plano, como a gente colocou aqui, talvez as minúcias, talvez as partes algumas partes estejam bem ocultas e não nos cabe aqui revelar, mas o plano da salvação foi revelado para nós, e ele é Cristo Jesus que se habitou entre nós e trouxe para nós essa esperança de mim, de você, de qualquer pessoa poder participar aí da redenção que Cristo vai nos oferecer. Então, precisamos entender que, talvez por ser uma graça, né, a graça divina, talvez nós e muitos não valorizam, né? E na lição de hoje trouxe isso, né? Eu tenho um amigo meu que está estudando a Bíblia e ele falou assim, Lúcio, se Deus se manifestasse, se Deus se mostrasse, talvez seria mais fácil, né? Assim, crer. E aí a lição, né, traz aí para ele, até já mandei para ele, falei assim, aqui, ó, Deus se manifestava de manhã, de tarde, de noite, a glória de Deus se manifestava, o povo obedecia, né? Quando a manifestação sobre os tabernáculos se mexia, o povo seguia, mas olha só, vê se isso, né, é razão para a pessoa se converter. Não é, né? Olha, nós estamos estudando, encerrando hoje o Êxodo, né, e ver o que o pessoal fez, mesmo com toda a manifestação da presença sobrenatural de Deus. Então, que a gente aprenda essa lição, né? E a última pergunta, leia Hebreus 8, do 1 ao 6, né? O que esse texto nos diz sobre como o santuário terrestre refletia o que Jesus está fazendo por nós agora no santuário celestial. E aí só vou colocar aqui o verso 2, que acho que é o mais importante aqui da série de versos.
Diz aqui, ó, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Ou seja, é onde Jesus está neste momento, né, de certa forma, oferecendo, né, essa intercessão por nós. E não existe outro nome pelo qual seja importante que sejamos salvos, né, pessoal? Então, a gente estava discutindo aqui a questão de idolatria e tudo mais. A maior idolatria é quando você coloca qualquer coisa no lugar de Deus. É muito fácil criticar, talvez, quem adora uma imagem, quem faz alguma outra coisa, mas nós mesmos podemos estar colocando muitas outras coisas no lugar que deveria estar somente Deus. Mas encerramos aqui, pessoal. Acabou o livrinho. Encerramos o livro de Êxodo. Mas, como eu falei na introdução, não desista, não fique desanimado, pessoal. Já vamos iniciar uma nova série aqui sobre o livro de Josué. E como bem observou o Alexandre na introdução, acabamos Êxodo aqui com Moisés e continua aí a saga do povo, né, a continuidade dessa história que nos ensina tanto, né, para a nossa atual história. Beleza, pessoal? Vou convidar agora o Marcos André, então, que nos despeça com uma oração. Vamos orar, então. Santo e bom Deus, muito obrigado por esse estudo, que foi um estudo que nos acrescentou muito. Conseguimos olhar detalhadamente para alguns temas do livro de Êxodo que talvez não tenhamos percebido tão bem ao longo da nossa vida, mas que agora o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, operando aqui com o nosso estudo, nos acrescentou. Nós terminamos esse estudo falando do santuário, Senhor, e queremos nós mesmos nos tornar santuários para que o Teu Santo Espírito possa habitar em nós. As promessas feitas na Tua palavra de que o Senhor estaria conosco e o Senhor habitaria com aqueles que levam a Tua mensagem, nós te rogamos essas promessas para que possamos continuar dando prosseguimento ao trabalho nesse canal e que possamos, Senhor, no céu ver os frutos desse trabalho. Te pedimos por cada pessoa que nos acompanha aqui, que cada família seja igualmente abençoada com a Tua presença e que naquele dia, Senhor, quando Jesus Cristo voltar, que possamos estar todos preparados para o encontro com o Senhor. Te pedimos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu colocar os 4 aqui para nós darmos o tchauzinho para todo mundo. Valeu, pessoal. Um prazer estar com você nesses 13 vídeos. Até a próxima série. Tchau, tchau.